Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. E para mim é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje nós teremos uma palavra que fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 46, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quantas são as vezes que nós enfrentamos aquelas situações que parecem verdadeiras covas, aquelas situações difíceis, lutas inesperadas ou até mesmo desafios que tentam nos abalar e abalar a nossa fé. Mas a palavra de Deus nos lembra que mesmo nos dias mais difíceis, Deus continua sendo o refúgio da nossa alma. Não importa qual seja a sua luta, ou até mesmo a situação que você esteja enfrentando, Deus sempre permanece do seu lado. Convide toda a sua família e entenda que Deus é o Deus que sustenta, que guarda e que prepara a sua vitória. Eu te espero aqui. Até daqui a pouco. Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 10, depois já vamos pular para o 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga comigo, como também antes costumava fazer. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte,
é feito um decreto, que pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, e Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Irmãos, este é um texto muito extraordinário. Este é um texto que fala sobre a vida, sobre a caminhada, sobre a história de Daniel. E a Bíblia nos diz que Daniel nesta época era um jovem e ele tinha um espírito excelente. Ele era de um moço de um espírito excelente, e a Bíblia nos diz que ele foi também levado cativo para a Babilônia, muito jovem, e a Bíblia diz que ele chega na Babilônia e decide não se contaminar com os manjares, decide não se contaminar com as propostas. A Bíblia nos diz que ele continua, mesmo em terreno alheio, mesmo em terreno diferente, ele continua fiel ao seu Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que a Babilônia era organizada, era separada, era classificada em 120 províncias. Era mais ou menos assim. A nação da Babilônia, ela era separada em 120 municípios, e esses 120 municípios eram separados em 3 partes, 40 províncias ou 40 municípios, mais 40 e mais 40, e cada um desses 40 municípios ou províncias eram administrados por um chamado presidente da província. A Bíblia diz que o rei colocou sobre cada uma das 40 um príncipe, e a Bíblia nos diz que um dos escolhidos para administrar 40 províncias, 40 municípios, era Daniel. A Bíblia nos conta que os outros 2 presidentes, os outros 2 príncipes o invejavam e começaram a se incomodar com essa preferência que o rei tinha pela vida de Daniel. A Bíblia diz então que eles procuraram alguma coisa para incriminar Daniel, procuraram alguma coisa que ele falhasse, alguma coisa que o incriminasse, mas a Bíblia diz que não foi encontrado nada. Então eles perceberam que a única forma de incriminar a Daniel era criar algo, porque ele era fiel ao seu Deus. E aí eles convenceram o rei a criar uma lei, criar um decreto, criar algo que levasse a incriminar a Daniel. E a lei foi criada que ninguém podia adorar, ninguém podia orar, ninguém podia dobrar os joelhos, ninguém podia levantar nenhum clamor que não fosse para o próprio rei. E se alguém levantasse um clamor, se alguém adorasse outro Deus, outro rei, a consequência pela desobediência seria cova dos leões. E a Bíblia nos diz que uma dessas ocasiões que ele estava orando, os seus adversários pegaram ele com as janelas abertas, clamando a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, e levaram a informação ao rei. E naquela época as leis eram muito duras, e a consequência seria cova dos leões. A Bíblia nos diz que o rei tentou mudar a lei, tentou mexer, mas não teve jeito. Foi pego em flagrante. Ele foi pego do momento da oração, não teve jeito. Muitas testemunhas, muitas pessoas, não teve o que fazer para livrar Daniel. Consequência por estar orando, cova dos leões. Naquela noite ele foi lançado na cova dos leões. O rei não quis comer, não quis beber, não quis música, fez jejum. E no outro dia pela manhã, o rei com voz trêmula, com voz embargada, foi até a cova dos leões. E a Bíblia nos diz que ele pergunta: Daniel, será que o seu Deus poderia ter te livrado?
A Bíblia diz que Daniel responde com voz trêmula. A Bíblia diz que Daniel responde com voz adorador. Lá no verso de número 22 ele diz: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não achassem dano em mim, porque foi achada em mim inocência diante de ti, contra ti, ó rei. A Bíblia diz que eles tiram aquela pedra, tiram a Daniel ileso, e o rei cria então um segundo decreto, que todos deveriam temer e tremer perante o Deus de Daniel. A Bíblia nos diz que foi então criado um segundo decreto, e aqueles mesmos homens que tinham acusado Daniel foram lançados naquela cova. Eles, suas mulheres, suas crianças, e eles não tinham chegado nem na metade da cova. Os próprios leões já esmigalharam todos os ossos, os próprios leões já esmigalharam aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças. Bom, irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero te dizer que todos nós temos covas e todos nós temos leões. Todos nós temos covas, e a cova é aquele momento de ápice, aquele momento de grande angústia, aquele momento de grande aflição. E os leões são os nossos adversários ferozes que querem nos devorar, querem nos destruir. Para você entender o que fazer para sair vitorioso de qualquer adversidade, de qualquer luta, independente da cova, independente do leão, eu quero separar a vida de Daniel em 3 partes. Daniel antes de entrar na cova, Daniel dentro da cova, e Daniel depois da cova. E para começar, eu quero te dizer o que fazer, qual foi a grande diferença de Daniel antes da cova. Daniel antes da cova, o grande segredo de Daniel, desse homem de Deus, antes da cova, que tem que ser o meu e o seu instrumento para vencer todas as adversidades. A Bíblia diz que grande segredo de Daniel antes da cova era algo chamado de preparação. Diga comigo, preparação. Preparação. Daniel estava preparado. Daniel orava 3 vezes ao dia, clamava 3 vezes ao dia. Eu quero te dizer que tudo que você se prepara, o resultado é muito diferente. Quando você se prepara profissionalmente, quando chega a oportunidade, você está preparado. Quando você se prepara na saúde, quando chega a sua idade mais madura, o resultado é diferente. Quando você se prepara financeiramente e chega um momento de luta, de crise, o resultado é diferente, porque você está preparado. E quando você se prepara espiritualmente, quando chega a adversidade, quando chega a luta, quando chega o dia mau, o resultado é diferente, porque você está preparado. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Filipenses 4:12: eu sei estar abatido e sei estar em abundância. Eu sei estar no momento de crise, eu sei estar no momento de grande fartura. Ele diz: em todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, a Bíblia nos diz no livro de 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Você precisa estar. Quando você ora antes da luta, é dependência de Deus. Orar antes da luta quer dizer que você depende de Deus em todas as coisas. Orar antes de qualquer situação, dependência de Deus. Orar depois da luta, depois que Deus te deu a vitória, gratidão a Deus. Mas orar sempre, antes, durante, depois, é comunhão com Deus. Grande segredo, antes da luta, antes da cova, preparação. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que tem o dízimo do dinheiro, mas tem o dízimo do tempo.
Quanto tempo você tem separado para Deus na sua semana, no seu mês? Quanto tempo você tem separado no seu dia? Quanto tempo você separou esses últimos tempos? Você tem se preparado? Você tem se consagrado? Você tem orado? Se prepare. Não sabemos as lutas, não sabemos a adversidade, não conhecemos o futuro, nós só conseguimos olhar 180 metros à nossa frente, não conseguimos ver mais do que isso. Grande segredo de Daniel antes da cova, preparação. Aí nós passamos a segunda fase. Daniel dentro da cova. Pastor, mas ele não fez nada. É assim mesmo. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que os amados de Deus, os servos de Deus, também passam lutas. Os servos fiéis também passam lutas. A Bíblia diz que ele era fiel. A Bíblia diz que ele se consagrava, ele orava 3 vezes ao dia, mas foi para a cova. O que fazer então, pastor, durante a cova? Coragem e fé. Eu quero te dizer que a Bíblia nos diz em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Deus me trouxe aqui para te dizer, coragem e fé. Talvez você esteja no meio da cova, talvez você esteja dentro da cova, talvez você esteja passando um momento de adversidade. E a cova é aquele momento de grande angústia, de grande luta, de grande adversidade. E os leões são os nossos inimigos. Mas eu quero te dizer, durante a cova, não murmure, não reclame, não contamine, não peque com a sua boca. Não peque. A Bíblia diz em Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Não peque, não use a sua boca para amaldiçoar, não use a sua boca para murmurar, não use a sua boca para reclamar, porque a palavra antes de sair da nossa boca, você é senhor dela, você controla ela. Depois que ela sai, você se torna escravo dela. A Bíblia nos diz em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Fica firme, fique firme. A Bíblia nos diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer, você vai avançar, você vai passar por isso. A cova é um momento, a luta é um momento, os leões são um momento de revelar quem você é. Agora eu tenho 2 coisas para falar do momento da cova ainda. Na cova, não adianta ser amigo do rei. Não adianta ser amigo do rei. Na hora do momento difícil, é Deus e você e Deus. Tem momento que é você e Deus e você. A Bíblia diz que o rei gostava de Daniel. A Bíblia diz que o rei queria colocar ele como primeiro-ministro. A Bíblia diz que o rei fez de tudo para tentar mudar a lei. Fez até jejum, não comeu, não bebeu, não dormiu, mas não pôde fazer nada. Na cova era Daniel e Deus, Deus e Daniel. Vai ter momento que é só você e Deus, Deus e você. Então, na hora da luta, na hora da cova, não adianta ser amigo do rei. E uma segunda coisa, toda cova dura um tempo. Toda cova dura um período. Para Daniel durou a noite toda. Para algumas pessoas pode ser uma semana, para outras um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Toda cova dura um tempo. E eu quero profetizar que Deus já está pondo fim a essa cova, pondo final a essa situação da sua vida, e o nome dele será engrandecido. Então toda cova dura um tempo, irmão. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 30, no verso de número 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o final das coisas do que o princípio delas.
Não adianta ser amigo do rei, ele não pode fazer nada. Não adianta querer recorrer a outros. É você e Deus tem que passar, tem que enfrentar, tem que vivenciar. Saiba, não adianta ser amigo do rei e toda cova dura um tempo. E eu creio que Deus está pondo um fim nessa cova, nessa situação, nessa angústia, em nome de Jesus. Antes da cova, preparação. Dentro da cova, coragem, fé, crendo que haverá uma intervenção divina. E depois da cova, e eu estou terminando, depois da cova, é bênção, é vitória, é milagre, é intervenção de vida, é manifestação, é testemunho. E eu já profetizo que você está saindo dessa cova, vai testemunhar, vai testificar, vai dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor poderia fazer dessa maneira, só o Senhor poderia fazer dessa forma. E eu quero te dizer, irmãos, o maior milagre não foi Daniel sair da cova. O maior milagre não foi Daniel sair da cova. O maior milagre foi Deus entrar na cova. E eu quero te dizer que Deus está entrando com você nessa situação. Deus está entrando com você nessa cova. Deus está entrando com você nessa aflição. Deus está entrando com você nessa batalha. O maior milagre não é você sair dessa batalha. O maior milagre é Deus entrar com você nela. Eu quero apontar 4 razões por que Deus nos livra na cova, na batalha, na angústia, e não te impede de entrar na cova, na batalha, na angústia. Eu aponto 4 razões e encerro a minha palavra. Deus te livra na cova e não da cova. Primeiro, para o seu crescimento. Deus vai te livrar na cova porque Ele quer que você cresça. Você vai sair mais maduro, você vai sair mais experiente, você vai crescer, você vai ter experiência com Deus. O nome dEle será engrandecido, o nome dEle vai ser glorificado. Deus não perde, Deus nunca perde, irmão. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma sofrimento em amadurecimento. Deus transforma sofrimento em crescimento. Deus vai promover você no meio dessa luta. A Bíblia nos diz em Romanos 5:3, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação gera paciência, e a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança, e a esperança não traz confusão. Essa luta, essa batalha vai gerar em você paciência. Deus te livra na cova e não da cova, para que os seus inimigos sejam derrotados. A Bíblia nos diz aqui no verso de número 24 do capítulo 6, que Deus ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e não tinham nem chegado na metade da cova. Ele, seus filhos, suas mulheres, e os leões se apoderaram deles, e eles migalharam todos os ossos. E a última razão, que Deus te livra na cova e não da cova. Deus opera no meio da batalha, no meio da luta, e não te impede de entrar na luta, na batalha. Porque Deus te livra na cova e não da cova. 4ª e última razão, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. O nome dEle será glorificado. Sabe o que aconteceu? Fizeram um primeiro decreto para acusar Daniel. Fizeram um primeiro decreto para lançar Daniel na cova. Ele foi lançado. A Bíblia nos diz, no verso de número 26 do capítulo 6 de Daniel, que nós lemos, e ele diz assim: da minha parte é feito um outro decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Olha só o 27, a Bíblia diz assim: Ele livra e salva
e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Irmãos, antes da cova, preparação, consagração. Esteja todos os dias, todos os tempos, se preparando, orando, consagrando. Quando chegar a luta, você está preparado. Se a luta chegar, se a cova chegar, coragem e fé, saiba que Deus tem a última palavra. É Ele, você está na cova, Ele está com você. O maior milagre não foi tirar Daniel da cova, mas foi Deus entrar na cova. Deus vai entrar na sua vida, Deus vai entrar nessa situação, Deus vai entrar no seu barco, Deus vai operar na sua situação. E acontecerá como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Assim como está escrito: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus já preparou para aqueles que o amam. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Queridos, eu quero deixar uma promessa de Deus para o seu coração. Essa promessa se encontra no livro de Isaías 41, verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Talvez você tenha chegado até aqui hoje passando por uma cova, ou até mesmo enfrentando alguns leões, ou vivendo situações de muita aflição. Mas eu quero te deixar um lembrete da parte de Deus. Ele continua sustentando os servos dele. Lembre-se sempre que as lutas não duram para sempre, mas a fidelidade do Senhor, esta sim, permanece eternamente. Que Deus continue abençoando você e sustentando toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.